Muito bem. Aqui no programa está o professor Roberto da Silva, do Instituto Paulo Freire e da USP, Universidade de São Paulo. Ele está aqui conosco para falarmos sobre projetos alternativos de educação, tá? Com um projeto político-pedagógico, educação social e participação cidadã. O professor já me sugeriu para nós abrirmos essa conversa em um tema mais relevante, mais da hora e principalmente mais urgente, mais necessário na sociedade brasileira. Professor, em primeiro lugar, muito obrigado por ter vindo. Prazer professor, tê-lo aqui, professor. Muito obrigado por me receber. Professor, como é que foi a sua recepção aí no nosso fórum aqui de Santa Maria? Foi muito bom. Curiosamente, foi fácil chegar aqui pelo transporte, tem aviões disponíveis, apesar de fazer uma escala em Porto Alegre, mas nenhum problema nos aeroportos. O trânsito tranquilo e o friozinho agradável. Né? Que bom. Bom, professor, então, essa questão da educação, professor, a gente gostaria de que a educação fosse, de fato, no Brasil, aquela questão da emancipação do sujeito. Isso está tão difícil, parece que tem... quando se fala também em meios alternativos de educação, se sofre também se não um ataque, pelo menos restrições que se utiliza o caráter ideológico para inserir no ensino, professor. O que o senhor poderia comentar conosco nisso? Sim, aqui em Santa Maria existe uma subsede do Movimento Brasileiro de Educadores Cristãos, o MOBREC, não é? Que não é exatamente um movimento de caráter ideológico nem doutrinário. Esse movimento agrega professores leigos que trabalham em escolas públicas, sem vinculação com religião, com igrejas, né? E é um grupo de professores que busca tanto entender as políticas, as práticas educacionais que se faz na cidade, na região, no estado, quanto pensar em alternativas para melhorar, seja a questão da organização escolar, a questão da frequência, do rendimento dos alunos. Inevitavelmente tem que se considerar aí aquelas práticas educativas que são feitas também fora da escola, né? Nós consideramos que há vários outros espaços de trabalho do educador, do pedagogo, do professor, que não é só a sala de aula. A gente chama atenção para chamar de educação social de rua, para a educação em abrigos, para a educação nos internatos de adolescentes, para a educação dentro das prisões, né? Porque são públicos para os quais a pedagogia escolar, o currículo escolar, não dá conta de despertar neles o interesse e a motivação. Então, para esses públicos, é preciso novas abordagens, novas metodologias, novas didáticas. E é preciso, então, trazer essas experiências para os professores relatarem quem faz essas experiências, para a gente ver em que medida isso responde aos desafios de política educacional no Brasil. Como seria possível isso, professor, a partir do próprio professor? Que metodologia? Porque esse que está fora da sala de aula, ele já está tendo uma rejeição para a escola, para o modelo escolar vigente. E aí, como é que eu estou tentando pensar, como é que o senhor vai fazer para ir lá, por exemplo, nesses ambientes, nesses cenários que o senhor falou? Olha, a gente usa esse raciocínio, entender política educacional considerando de onde partimos, onde chegamos agora e onde precisamos chegar ainda, quais os desafios que a gente tem pela frente. Considerando que do século XIX para cá avançamos bastante em termos de política educacional, mas não o suficiente, né? Então eu vou te dar alguns números para você, quem nos assiste, poder entender. O Brasil tem cerca de 200 mil escolas de educação básica. Nessas escolas trabalham cerca de 2 milhões e 200 mil professores. Estas escolas e esses professores atendem cerca de 49 milhões de crianças e adolescentes, da creche ao ensino médio, tá? Isso é chamada educação oficial. Fora da escola, nos movimentos sociais, nas organizações governamentais, nos institutos e fundações, somam 570 mil organizações que fazem educação fora da sala de aula. Nessas organizações trabalha outro exército de 2 milhões e 200 mil educadores, que não são professores, né? São educadores populares, artistas, artesãos, músicos, atletas, mestres de capoeira, de ofício, de várias coisas. Estou entendendo agora. Né? Agora estou entendendo. E esses profissionais atendem tanto os 49 milhões de crianças e adolescentes matriculados na escola pública, quando atende as suas famílias e atende a comunidade, coisa que a escola não faz.
Então veja que nós temos um espaço extraordinário aí para praticamente triplicar o esforço educacional que se faz nesse país. Essa é a contribuição que a educação popular, social e comunitária poderia dar para melhorar, alavancar a educação escolar. Perfeito, concordo, compreendi perfeitamente agora. E por onde se poderia dar largada? Como é que se organizaria essa estrutura, esse poder disponível, mas não articulado de forma organizada? Olha, aqui em Santa Maria, até diria melhor, aqui em Santa Maria, nessa discussão que estamos fazendo neste momento, neste congresso, são parceiras o Instituto Farroupilha, Instituto Federal Instituto Federal Farroupilha e a Universidade Federal de Santa Maria. E nós discutimos com eles a responsabilidade dessas instituições de ensino técnico e superior de dar formação pedagógica a esses educadores populares e sociais comunitários que hoje não são reconhecidos como professores. Exatamente. Tá? É simplesmente o fato de eles não terem formação pedagógica que não se valoriza o trabalho deles, que não se soma ao esforço do trabalho da escola. Então, mas nós temos meios e instrumentos na legislação que permite dar a eles formação técnica, formação pedagógica, para que eles sejam reconhecidos como educadores e o trabalho deles seja reconhecido como um trabalho educativo. O senhor sabe que eu me incluo nesse grupo? É. Eu tenho faculdade com bacharelado, certo? Sim. E aí me é negado o direito ao acesso de educador porque eu não tenho a licenciatura, professor. Sim. Mesmo tendo mestrado em letras. Perfeito. Veja só, né? E tendo quase concluído o doutorado, mas não tem licenciatura, você não é educador. Aí você pensa, aqui na região tem muitos quilombos. Né? O Rio Grande do Sul, curiosamente... Que nós temos aqui na região, bem próximo a nós, Restinga Seca, São Cepé, aqui é a região toda. Então você pega um líder comunitário de um desses quilombos, por exemplo, o que ele tem de conhecimento, de sabedoria? Né? Mas ele não pode ser admitido em sala de aula porque ele não tem diploma. Quer dizer, ele não tem um saber, ele não tem um conhecimento, uma bagagem cultural que interessa para essa nova geração, que interessa para os professores que atuam na escola, mas por não ter um diploma, não ter um certificado, ele não pode frequentar a sala de aula, ele não pode compartilhar o conhecimento dele. Perfeito. E aí você pega um artista popular, essas pessoas que fazem espetáculos na rua, né? Pegam um atleta, medalhista olímpico, campeões de várias modalidades, porque eles não têm diploma, eles não podem compartilhar o saber dele com as crianças e adolescentes. Perfeito, o senhor me aguçou, me abriu a memória aqui, como se diz, para uma outra questão. O SESC vai promover agora, na semana que vem, uma mostra fotográfica aqui em Santa Maria, no MAS, Museu de Arte de Santa Maria, de um fotógrafo que se aventurou a fazer fotos numa aldeia indígena, mas quem acabou orientando, dirigindo e fazendo a produção é o cacique. Sim. É ele que se pega a câmera para mostrar a realidade que ele conhece, o ambiente que ele conhece, e o fotógrafo, de maneira muito inteligente, muito sutil, transfere para ele esse meio. E é a riqueza da obra que vai ser mostrada, tal como o senhor está dizendo. E a experiência de vida dele, de domínio, de conhecimento, que faz com que passe pela lente e seja registrado. Então, nós precisamos superar o entendimento de que educação se faz só dentro da escola, dentro de sala de aula. Educação se faz em todos os lugares, em todos os tempos, todos os espaços, e todos nós somos potenciais educadores, né? Todos nós temos conhecimentos e saberes que queremos e podemos compartilhar, desde que a legislação permita. Hoje, a legislação não permite colocar um líder comunitário dentro de uma sala de aula para ministrar uma disciplina. Viria o Ministério Público, viriam os sindicatos para mover ações dizendo que está fazendo exercício ilegal da profissão. Perfeito. Professor, o senhor se importa de me responder uma pergunta, se puder, que eu acompanho pelo debate nos jornais? A escola sem partido, o que é esse debate lá em São Paulo, professor, a escola sem partido? Não é só em São Paulo, isso é no Brasil todo, e há alguns estados e municípios que inclusive aprovaram legislação nas respectivas câmaras e assembleias legislativas, mas é uma reação
a perspectiva de usar a escola e o espaço da sala de aula para se fazer doutrinação político-ideológica, né? Como se dentro da escola não se pudesse discutir a realidade social brasileira, como se dentro da escola o professor não pudesse levar para a sala de aula os temas do cotidiano que afetam as nossas vidas. E aí elegeu-se como símbolo desta doutrinação a figura do Paulo Freire e o pensamento de Paulo Freire, que é o principal teórico da educação no Brasil, praticamente o protagonista dessa dimensão da educação popular. Reflexiva, né? Reflexiva. Então, veja que há pouco tempo atrás, inclusive, houve este mesmo movimento, protagonizou uma ação no Congresso Nacional visando caçar o título do Paulo Freire de patrono da educação brasileira. Né? Então, o que se quer? Ao tirar disciplinas como sociologia, como filosofia, como arte dentro da escola, não se quer que essa nova geração conheça a história do país? Não se quer que ela discuta os problemas cruciais que afetam esta geração? Não se quer que elas assumam como cidadãos o destino das suas cidades, o destino das suas vidas? Quer dizer, se quer que o currículo e a escola forme apenas pessoas com qualidades técnicas para ingressar no mercado de trabalho? Essa é a ideia básica de uma escola sem partido, uma escola sem ideias. Uma escola que privilegia o treinamento técnico de pessoas que saibam fazer funções técnicas. Perfeito. Perfeito mesmo, que eu fiquei aqui pensando na questão da ontem, as professoras estavam dizendo, já na creche, dizendo, nós precisamos fazer com que eles pensem, para que possam agir, né? Aquela história do pensar e agir. E o nosso ensino, professor, que avaliação se pode fazer do ensino formal brasileiro? Sei que os dados, os números não estão ajudando muito em função dos níveis de aprendizado versus sujeito reflexivo. Olha, eu diria que há dois problemas crônicos aí. Um é típico da realidade brasileira, que a gente não conhece em outros países, que é de a escola ter incorporado um número enorme de funções que não são dela. A gente chama isso de funções sociais da escola. Então, a escola, além de ensinar a ler e escrever, ensinar as operações matemáticas, noções básicas de ciência, esta mesma escola pública precisa alimentar, precisa vestir, precisa cuidar da saúde. Dentro dessa mesma escola, é a única oportunidade que as crianças têm de acesso à arte, ao esporte, ao lazer e à cultura. Porque nas cidades não se tem equipamentos públicos que possam oferecer isso como parte de uma política de arte, de cultura e de esporte. Então se leva tudo dentro para a escola. Isso sobrecarrega a escola e sobrecarrega o professor. Tá? Quando a gente coloca nos dois pratos da balança as funções didático-pedagógicas que a escola tem que cumprir e as funções sociais, essas funções sociais pesam muito mais. Né? Então isso é uma realidade da educação brasileira praticamente irreversível isso. Ninguém ousaria agora, período eleitoral, por exemplo, discutir a retirada da merenda da escola pública. É inaceitável isso no Brasil. Impensável. Não aceitaria tirar o livro didático, não aceitaria tirar o transporte escolar. Tá? Então essa é uma realidade com que nós temos que conviver. A outra é que o governo brasileiro usa como termo de comparação os 17 países da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que são os 17 países educacional e socialmente mais desenvolvidos. Né? Que é algo irreal para o Brasil se comparar. Então, acaba fazendo essas avaliações em larga escala para buscar se aproximar do índice de rendimento escolar das crianças e das escolas desses países. Certo. Não é a realidade brasileira. Aqueles países chegaram a esse nível de desenvolvimento educacional porque eles minimizaram a pobreza, minimizaram a miséria, o desemprego, eles universalizaram a alfabetização. Analfabetos na Finlândia, Dinamarca, na Holanda, na Suíça, na Suécia, é uma questão meramente residual. É uma população mais velha,
é uma população de imigrantes que vão para lá, mas que se resolve com pequenas ações. No Brasil, não. No Brasil, analfabetismo é uma questão estrutural ainda. Né? Perfeito. Então, os termos de comparação que se usa para avaliar a política educacional no Brasil são inadequados, são irreais. 13h19, eu tenho que encerrar, mas eu teria ainda mais perguntas para fazer acerca desse tema tão pertinente. Eu tenho uma formação a partir, é mínima, mas me permitiu gostar de uma análise de discurso, a partir de Michel Pechet, que ensina que o sujeito fala do lugar de onde ele vem, das suas convicções dele. Né? Não fala do que ele aprende a ler, mas daquilo que ele é, ou seja, é o princípio, se não... Nesse sentido, a palavra ideologia tem um outro caráter, que não o de... prática doutrinária ou prática filosófica partidária, e sim de vida, de condição do sujeito, e no qual a educação é o único meio em que ele pode ir aonde ele quiser, ou seja, emancipar-se. Eu acho que essa palavra é muito poderosa e tão necessária hoje, né, professor? O senhor poderia falar sobre isso para encerrar? Claro, é que no Brasil, quando se associa a possibilidade de uma educação libertadora, emancipatória e que promova a autonomia do sujeito, a referência que se tem é Paulo Freire. Né? Porque pense que esses três termos, liberdade, autonomia e emancipação, ele tem significados diferentes, para você que gosta de análise do discurso, quando se fala esses três termos para as classes populares, quando se usa esses termos para as classes A e B. Né? Para as classes A e B, autonomia e emancipação significa basicamente adquirir uma profissão e autonomia financeira em relação a seus pais, a sua família. Né? Poder ter seu emprego, sua fonte de renda e abrir a sua empresa, o seu consultório, o seu negócio. Para as classes populares, liberdade, autonomia e emancipação tem outro sentido. Significa livrar-se da pobreza, da miséria, livrar-se da violência, livrar-se dos estigmas, dos preconceitos que o cercam. Ter capacidade de exercitar direitos civis, direitos políticos, para ter acesso a serviços básicos de saúde, de moradia, de transporte, de mobilidade urbana. Então, as três categorias, liberdade, autonomia e emancipação, têm significados diferentes quando a gente fala de uma população absolutamente empobrecida, cujos direitos foram historicamente negados, e quando se fala de uma população elitizada que tem acesso a todos os bens, todos os serviços. Nem cabe os dois, por vezes um opina sobre o outro como se não conhecesse a realidade de onde o outro vive, né? Sim. Até da privação que o outro vive. Professor, muito interessante, muito obrigado. Bom mestre é aquele que torna o dia da gente melhor. O senhor tornou meu dia melhor aí, professor. Muito bom. Muito obrigado, professor. Professor Dr. Roberto da Silva, do Instituto Paulo Freire da USP, aqui conosco, enriquecendo este programa. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até o nosso próximo encontro.